A paz do Senhor, meus irmãos, a toda a igreja, Assembleia de Deus, Tempo Central e Barroquinha, aos nossos irmãos das congregações, os irmãos que estão acompanhando aí via Facebook, YouTube. Chegamos agora na lição de número 5, lição da nossa revista do segundo trimestre de 2020, como os irmãos já conhecem, a igreja eleita. Estamos agora na lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Aqui estaremos estudando a palavra do Senhor em 3 tópicos, cada tópico trazendo aí uma ênfase a esta salvação pela graça. Meus queridos irmãos, continue nos estudos, examinando nas Escrituras, procura dar uma pausa no vídeo, faz aí uma busca na Bíblia Sagrada, você pode acompanhar interativamente, dando pausa, dando play, olhando nas Escrituras, acompanhando se porventura você tem revista, e assim você será bem edificado. Mais uma vez, vamos dar início aos nossos estudos, estudo da lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Vamos para a leitura bíblica em classe, como está aí em Efésios, capítulo de número 2, os versículos do 1 ao 10. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, a introdução apresenta a seção da Epístola aos Efésios, revelando os aspectos doutrinários da salvação. Nós vamos estudar especialmente o capítulo de número 2, nessa parte da lição, certo? A lição de número 5. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Essa lição ela está aí subdividida em 3 tópicos. O primeiro tópico: a antiga natureza morta em ofensas e pecado. A síntese desse tópico, ele trata que a nossa condição diante de Deus era caótica, éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Tá certo? O tópico de número 2, vivificados pela graça, nós temos aí como síntese, trata do pecador que passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus.
Nada se deve aos esforços humanos, tá certo? Esforços da nossa natureza ou da nossa atividade cristã ou até mesmo de obras feitas pelos homens. Não. Tudo depende da misericórdia e da graça divina pela qual ele muito nos amou. É o que nós vamos estudar nesse tópico 2. No tópico 3, que está dividido em 2 subtópicos, a síntese desse tópico de número 3, ele trata que a salvação é a graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras. As obras, ela não é o meio que nos leva à salvação. Pelo contrário, as obras, como o próprio Escritor diz, é o resultado da nossa salvação. Eu pratico boas obras, eu pratico ações bondosas para com o meu próximo, para com o meu irmão, pratico coisas boas, vivo em santidade, certo? Há muitos que deixaram de beber, de se prostituir, de fazer algo que não devia, tudo isso eles deixaram e não adquiriram salvação por isso. Eles adquiriram salvação porque aceitaram Jesus como Salvador, creram com o coração, confessaram com a boca, e aí sim, Deus o perdoou pela sua infinita graça e salvou. E, consequentemente, eles vão agora praticar boas obras. É isso que nós estaremos estudando agora, nesse instante, os 3 tópicos da nossa revista. Acompanhe com atenção os slides. Deus os abençoe. Portanto, meus queridos irmãos, estamos aí iniciando, de fato, agora a exposição da nossa lição de número 5. Como vocês já viram, tem como tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Está subdividida em 3 tópicos, onde o primeiro tópico aborda a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo tópico, vivificados pela graça. E o terceiro e último tópico da nossa lição trata da salvação não vem das obras. Vamos agora iniciar os nossos estudos, mas vale lembrar e também enfatizarmos aqui os objetivos. O objetivo geral da nossa lição, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, tem como alvo revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Esse é o objetivo geral da nossa lição de número 5, hoje, domingo. Os objetivos específicos, está aí embaixo cada objetivo específico relacionado aí a cada tópico da nossa lição. O primeiro objetivo é refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Segundo tópico, o objetivo é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Portanto, estar aí os objetivos da nossa lição, tanto na forma geral como especificamente para cada ponto. Agora sim, vamos para o primeiro tópico, a antiga natureza, morta em ofensas e pecado, que trata desse tópico de número 1, que trata aí no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Está aí no segundo capítulo, versículos do 1 ao 3. Subtópico, tópico do nosso tópico 1, trata da nossa condição anterior. Então vamos ver aí, conforme a nossa revista, com nossa condição anterior, e a garantia da nossa salvação, e depois estaremos analisando também as nossas ofensas e os nossos pecados, os quais estávamos aí praticando, estávamos aí sofrendo essas consequências e assim não tínhamos essa comunhão com o Pai. Mas pela graça de Deus que se manifestou a nós, Ele nos vivificou, embora estivéssemos aí mortos em ofensas e pecados, sem nenhuma condição, mas a sua graça fez com que nós revivêssemos novamente, certo? Mas tudo isso porque nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós aceitamos esta palavra santa. Então vamos falar da nossa condição anterior.
A nossa condição anterior, estávamos aí em ofensas. Nós vemos aí que o apóstolo, ele começa agora a mostrar que ele nos vivificou, estando vós ainda mortos em ofensas e pecado. E diz aí a palavra ofensa, que do grego parapetomar, tem o sentido de passo e falso de forma deliberada. Isso significa dizer que nós estávamos em ofensas de forma deliberada, porque nós queríamos. Foi nós mesmos, pobres pecadores, que escolhemos viver uma vida preguiça de pecado, ofendendo a Deus. Isso não foi programado, não foi estabelecido e nem foi determinado por Deus. Não, isso foi deliberado, foi nós que escolhemos fazer isso. Entramos nesse pecado, nessa ofensa, né? E o pecado, esse termo para pecado, é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. O amartia quer dizer errar o alvo. Somando-se a isso, aí mostra nós como homens, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Declaração da real condição das pessoas sem Deus. O que é que declara, o que é que mostra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e assim não tínhamos aí uma condição de vida santa? Exatamente isso, vivíamos em ofensas deliberadas, praticando erro e errando o alvo. Nós não tínhamos o alvo a Cristo Jesus. Tá? Então, isso aí fecha o conceito de morte, da morte, um conceito que é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tá? Então, esse conceitua o que é morte espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não uma morte, aquela morte física, mas era uma morte espiritual, e essa morte espiritual no sentido negativo, porque existe a morte espiritual no sentido positivo, que é mortos para o mundo e vivos para Cristo. Né? Mas essa morte é uma morte no sentido espiritual negativa. É morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Tá certo? Segundo subtópico do tópico 1, nossas ofensas e pecados. No outro tempo nós andávamos assim, né? Então, as nossas ofensas e pecados, certo? É a má conduta em que no outro tempo andastes, é descrita aqui por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Se mostra aí de uma forma gradativa, né? No capítulo 2, no versículo de número 9, ou melhor, 2, na parte B, nós vamos ver agora o que é esse andar segundo o curso deste mundo. O que é andar segundo o curso deste mundo? Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Nós não podemos se ajustar, se amoldar ao padrão desse mundo. É o real sentido lá de Romanos 12 e 2. E também nós devemos ter uma consciência de que o pecado, ele é absoluto. Não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe relatividade de pecado. Será? Não, isso não é pecado, não. Tudo que se pratica, que erra o alvo, que é contra Deus, que atinge a moral de Deus, contra as Escrituras Sagradas, é pecado. E assim, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. No capítulo 2, versículo 2 também, agora a parte C do versículo, o versículo aí foi dividido na parte A, B e C, nessa parte C, nós vemos agora que aqui uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes dos agentes malignos que têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, lá no capítulo 6, versículo 12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo
acima de todos eles. Aqui faz uma referência que existe o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, e ele está operando, influenciando para que o pobre pecador ele cometa ainda mais pecados, embora que cada homem é responsável pelos seus atos. Mas existe também a influência externa, exatamente o diabo que fica influenciando. Mas ele sabe que não pode atingir o crente, o servo de Deus, e ele fica aí pelejando, influenciando os homens, principalmente os incrédulos, a desobediência, e quer nos atingir. Mas nós devemos ter convicção e não temer, pelo contrário, ser convictos de que Cristo Jesus é que nos guarda, que nos exalta e nos capacita para que nós possamos viver uma vida santa e assim repreenda o inimigo. Por fim, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Além de ter esse agente externo que ele atinge, persegue, influencia para o pecado, existem também os nossos desejos carnais e mundanos, onde a carne, na verdade, ela não é convertida, ela deve ser aí controlada pelo fruto do Espírito. Há um conflito constante também na nossa vida, né? Então isso refere-se aí à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. É da natureza humana querer fazer o mal, porque o pecado entrou através de Adão, a desobediência, e assim passou para todos os homens. Nós herdamos sim o pecado original de Adão, não que os nossos atos se devam a Adão, nós temos os nossos atos e somos culpados pelos nossos próprios atos. Agora a nossa natureza sim foi maculada, foi manchada e contaminada pelo pecado. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que esse era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então Deus ele nos separou, nos escolheu, tá certo? Claro que é uma predestinação para a igreja predestinada para ser salvo. Deus predestinou salvos, não especificou quem seria salvo, pois Deus quer que todos se salvem e entrem aí para a salvação, porém nem todos querem, né? Mas graças a Deus que Deus nos elegeu. Antes da fundação do mundo, Ele preparou todo esse plano para nos abençoar. Basta tão somente aqueles que ainda não aceitaram, aceitar e viver com Cristo eternamente quando Ele vir buscar a sua igreja. Vamos agora para o subtópico, ou melhor, o tópico 2, que é vivificados pela graça. Nesse tópico 2, nós estamos aí falando sobre, aqui por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça, ou de sua graça. Nesse tópico, aí o tópico 2, ele estará falando justamente quando Cristo vivifica, certo? Pela sua graça, pela sua grande, infinita misericórdia e compaixão que Ele tem para com aqueles que a Ele se chega, né? Vamos ver aqui a palavra do apóstolo, dirigido por Deus. Nós vamos agora para o subtópico 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Está como ênfase aí o versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, esse subtópico do tópico 2, ele vai trazer algo importante, porque vai trazer aí o que é que significa essa salvação, né? Nós vamos ver aí o que é que mostra, Paulo constata a situação, a nossa situação, que nós estávamos na ira de Deus, mas Ele proveu para nós salvação, e aí são os atos divinos que alteraram o quadro caótico da raça humana. Nós estávamos em pecados, nos nossos delitos, praticando mal, mas Deus se manifestou para nos trazer salvação. E Ele aí usou atos maravilhosos, os atos divinos que Deus praticou, né? Então,
Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Então, o primeiro ato divino aí é de misericórdia, né? Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara, exultante, com toda satisfação, alegria, ele declara a seguinte expressão, certo? Em versículo de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para os indignos. Nós não éramos dignos de tão merecido ou de tão inefável favor divino, né? Nós não éramos dignos, não merecíamos, mas é por isso que se chama graça, porque é de graça, é favor imerecido. E assim foi pela sua infinita e riquíssima misericórdia. Outro ato também que a carta aos Efésios ensina é que, ao prover à humanidade o meio escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Aí está a misericórdia e o amor divino que nos alcançou e nos vivificou pela graça e aí nos trazendo salvação. A salvação vem da sua misericórdia e vem do seu amor em abundância, tá certo? Subtópico 2, vivificados por sua graça. Então ele nos vivificou, agora ele nos vivificou e a garantia é Cristo, foi com Cristo Jesus. Nós vemos aí agora nesse subtópico, é o 2, certo? Nós vamos ver aqui que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que é que isso significa dizer? Versículo 5, parte A, descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas, né? Depois ele nos vivificou juntamente com Cristo. O que é que isso significa? Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. É a parte B do versículo. Vivificado sem mérito algum. O que é que isso significa? Eu ser vivificado sem mérito. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então estávamos aí passados, estávamos aí mortos, ele nos restaurou, nos deu a dádiva divina, nos concedeu a salvação e nos vivificou junto com Cristo, e tudo isso se deve à graça de Deus e não aos nossos próprios méritos, né? Vamos agora para o subtópico 3, exaltados por sua graça, nos ressuscitou juntamente com ele. Então foi pela graça divina aí que nós chegamos a esse Paulo. Ele aí utiliza-se, né, como se fosse andando, né, avançando para Cristo. Vamos lá para os passos que Paulo utilizou aí, o apóstolo dos gentios, ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então nós fomos aí elevados para os lugares celestiais. Observe aí que a palavra juntamente indica que Deus concede aos homens os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna, o galardão nos céus. Então, recebemos juntamente com Cristo, juntamente, é por isso que a palavra enfatiza aí essa palavra, dos mesmos benefícios. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Aí está as abundantes riquezas. São justamente esses benesses espirituais
que nós recebemos na ressurreição, na vida eterna, e os galardões futuros, por ocasião do tribunal de Cristo, estaremos recebendo galardão nos céus, né? Desse modo, ratificando que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor imerecido divino. Então, enfatizando sempre o favor imerecido de Deus, né? Então, meus queridos irmãos, chegamos agora ao ponto de número 3. A salvação não vem das obras. Esse tópico, aí em Efésios, do capítulo 2, 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Ou seja, as obras foram feitas para que nós andássemos nelas. E não fazemos obra para ter salvação. Não. Vamos aprender isso agora. Tópico 1, a graça como meio de salvação. Graça, que é charis, que significa favor imerecido, né? Então aqui a graça como meio de salvação, e não as obras, enfatiza esse trecho bíblico. A salvação inclui a liberdade da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite aos salvos desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Está em Hebreus, as referências, segundo as Coríntios, certo? Então a salvação, ela inclui isso, a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. E com isso Deus, ele deu para nós essa condição de termos essa salvação pela graça, nenhum mérito humano, tá bom? E a palavra graça é a tradução do grego, charis, que significa favor imerecido, conforme Romanos 3:24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. É o que nós aprendemos no calvinismo, certo? Que o calvinismo, ele não adota esse conhecimento. E nós somos da linha arminiana. A linha arminiana, baseada nas escrituras sagradas, que a graça também pode ser resistida. Não é uma graça irresistível, não. A pessoa, ela pode sim rejeitar a graça de Deus. Deuteronômio 30:19. Deus coloca diante de ti a bênção e a maldição. E Deus aconselha, escolhe, pois, a graça, para que vivas tu e tua casa. Então há uma escolha, né? O livre-arbítrio, ele é preservado. Deus não macula o livre-arbítrio, Deus não impõe para que o ser humano não assim faça ou pratique ou cumpra com o livre-arbítrio, né? Pois a graça, ela pode ser resistida. E assim, a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Meus queridos irmãos, segundo subtópico do tópico 3, é o último subtópico, consequentemente do último tópico da nossa lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, onde estaremos agora vendo as obras como evidências de salvação, e não o contrário. Veja só a ênfase que dá que somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Não é o contrário. As boas obras para que fôssemos feitos filhos de Deus, ou filhos de Cristo, ou criados em Cristo. Não. A sequência é, somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Aí as obras são evidências de salvação. A graça que garante a salvação, é que traz a salvação, é que permite a salvação. É por ela que somos salvos. Agora as obras,
elas evidenciam que somos salvos, indica que eu sou salvo, que você é salvo, que todos que aceitam Jesus é salvo. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação, né? Para confirmar mesmo. Aí a primeira expressão é: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica, confirma, corrobora que a salvação não vem das obras, o que indica não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço próprio ou esforço pessoal. Não existe, não tem condições o homem por si só adquirir a salvação, não. E aí, como a salvação é uma relação ou realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu agora em Cristo. Somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, é como está nas Escrituras aí, capítulo 2 de Efésios, versículos 2 ao 3. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo. É bom enfatizar isso. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Por isso que se pratica boas obras, porque nós já fomos salvos, tá certo? Por isso, meus irmãos, finalizamos aí e vamos agora para a conclusão. Chegando na conclusão da nossa revista, estudamos aí esses 3 tópicos, muito importantes para a nossa edificação espiritual. A conclusão, ela trata aqui que antes da regeneração, éramos filhos da ira. Antes de sermos regenerados, transformados e condenados à predestinação eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, possamos praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Assim, terminamos o estudo da nossa lição de número 5 e até a próxima lição, se Deus quiser. Deus abençoe em nome de Jesus.